Muito bem, minha gente, são 11 horas da manhã e 12 minutos. Meus amigos de bancada, meus queridos espectadores e ouvintes, vocês não vão acreditar no que eu vou falar agora. O que aconteceu? O Senado aprovou ontem um indicado ao STF. Vamos conferir a reportagem do Levi Guimarães. Por 57 votos a 10 e uma abstenção, o desembargador Cássio Nunes Marques foi aprovado pelo Senado para ingressar no Supremo Tribunal Federal. Dos 81 senadores, 68 estiveram presentes no plenário em uma semana de esforço concentrado, em que foram interrompidas as sessões virtuais. A votação foi secreta. No plenário, a deliberação foi agilizada pelos poucos discursos referentes à indicação. Alguns senadores exaltaram o fato de Cássio ser natural do Piauí e integrar uma corte onde 9 dos 10 atuais ministros são das regiões Sudeste e Sul. Após a sessão, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, elogiou o desembargador. Acho que foi uma votação expressiva pela biografia e pela história do desembargador Cássio e pela honrosa missão que terá agora de fazer parte da Suprema Corte. As visitas a todos os gabinetes que o desembargador Cássio fez, as conversas se apresentando e apresentando a sua biografia e o seu currículo, os credenciaram para ter essa votação expressiva. Foram 19 dias desde a confirmação da indicação do presidente Jair Bolsonaro e a aprovação pelo Senado. Durante esse tempo, apesar de algumas críticas e questionamentos por parte de setores da sociedade e até de alguns senadores, Cássio Marques não enfrentou dificuldades para conquistar o apoio da maioria do plenário. A presidente da CCJ, Simone Tebet, do MDB, destaca o caráter político da votação. Percorridos os critérios de notório saber e libada reputação, é uma decisão política. E essa decisão política, ela não é decidida em 10 horas, em um dia, em 4 dias. Ela vem de um processo, de uma análise do processo que chegou com a mensagem, com 40 páginas. Agora, a aprovação de Cássio Nunes Marques pelo Senado vai ser encaminhada à Casa Civil para que a nomeação seja publicada no Diário Oficial da União. Após a formalidade, ele fica apto a tomar posse como ministro do Supremo Tribunal Federal em data a ser marcada pelo presidente da Corte, Luiz Fux. De Brasília, Levi Guimarães. Muito bem, Adrilles Jorge, você tá mais tranquilo agora que saiu a aprovação do Cássio Nunes? Tô. Tirei um peso das minhas costas, você nem imagina. Olha, veja bem, o Nelson Rodrigues dizia que pelo menos nesse caso, quase unanimidade é burra. Eu digo mais, toda unanimidade é meio perversa e extremamente suspeita. O Centrão, o PT, os partidos de esquerda, os partidos fisiológicos, os partidos mensaleiros, todos, hostes bolsonaristas, contra-bolsonaristas, praticamente em uníssono aprovaram o nome do Cássio, né? O próprio Cássio se diz um garantista, e ele diz que é garantista no seguinte sentido, de dar ao cidadão a garantia do devido processo legal. Isso quer dizer o quê? Nada. Rigorosamente nada. Garantista do devido processo legal é o que todo juiz do Supremo ou de outra instância deve fazer. O problema no Brasil é o garantismo da impunidade, que gera direitos especiais a políticos, a juízes, a pessoas do establishment, como o nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva, condenado em 3 instâncias, aliás, e solto aí, condenado a quase 20 anos de cadeia, como o nosso querido André do Rep, um criminoso também condenado em 2ª instância, solto com devido respeito ao processo legal pelo nosso querido Marco Aurélio Mello. Ou seja, no Brasil existe uma tradição garantista que louva, que privilegia quem tem dinheiro, poder e influência para praticamente assegurar a sua impunidade a despeito da justiça que é célere, que coloca pessoas em primeira instância quando elas não têm condições econômicas, nem nem poder suficiente para postergar seus julgamentos ao longo de ano e nem pagar sequer uma fiança, né? Ou seja, esse, para mim, foi o pior erro do governo do Jair Bolsonaro. Porque você fazer um pacto de governabilidade com pessoas que querem manter a impunidade é exatamente contra uma dos pilares básicos, das promessas básicas que o elegeram, que é combater esse estado de coisas que é leniente em relação ao crime, né?
A gente não sabe, eu não sei, não posso fazer uma projeção objetiva da atuação do Cássio, mas o seu histórico não é dos mais promissores. É um intelectual medíocre, na melhor das hipóteses, já teve decisões garantistas de impunidade, tem uma fala meio fluida, meio esquiva em relação à Lava Jato, ou seja, a gente vai ter que ver o que vai acontecer, mas é muito, mas muito estranho e muito suspeito que um homem desse tenha sido acolhido por um entorno que envolvia pessoas como Gilmar Mendes e o Dias Toffoli, né, que são os garantistas oportunistas da vez. São esses os grandes responsáveis, inclusive, pela queda da prisão em segunda instância, coisa que era o principal pilar da Lava Jato e coisa que hoje está fazendo com que criminosos voltem às ruas, né? Ou seja, são 27 anos de poder, é quase uma coisa vitalícia que o Cássio faz. Perdeu a oportunidade. O STF é formado por uma maioria de juízes que foram indicados pelo PT, 7 progressistas. Esse rapaz parece que não é nem progressista nem conservador, ele é simplesmente circunstancialista. Ele se adapta à situação e parece que a situação do Brasil, da política brasileira, é meio nublada, sobretudo a situação do legislativo. A situação e as circunstâncias abraçaram ele de maneira muito suspeita. Muito bem. Joel, expectativas aí para o mandato de 27 anos, se eu não me engano, né? De Cássio Nunes Marques. Expectativa é uma continuidade, porque o Celso de Mello também estava na linha dos garantistas, né? E aqui eu retomo o que eu tinha falado na outra discussão com a Adriles, né? Uma coisa era o cristianismo, o ideal cristão puro, que deveria viver, e outra coisa é o cristianismo real, como de fato aconteceu na história. Aqui também. Uma coisa é o garantismo, uma coisa é a comparação louca, Joel. Uma coisa é a ideia pura do garantismo. Não, a gente quer que todo mundo tenha direito ao devido processo legal, que seja respeitado o direito das pessoas e tudo o resto. Perfeito, acho que ninguém jamais discordará disso. Outra coisa é na prática, o que representa essa prática de quem se chama garantista e quem toma decisões assim na magistratura brasileira. Significa tecnicalidades sendo utilizadas para soltar criminosos que são muitas vezes, obviamente, culpados. Exatamente. E não aplicadas a todo mundo. Aplicadas apenas a quem tem recursos e contatos e relações e poder para ter acesso a uma defesa boa, para ter acesso a uma defesa que leve o seu caso até o Supremo e todo o resto. Daí a gente vê a situação do Brasil atual, em que criminosos de colarinho branco, sejam corruptos, sejam traficantes poderosos, como esse que a gente viu, André do Rapa aí essas semanas, criminosos ricos, têm acesso a todas as garantias legais e uma pequena tecnicalidade é o bastante para soltá-los e sabe-se lá quando é que voltam para a cadeia. Já condenados, inclusive, já condenados em segunda instância. Para quem é pobre, mesmo que não seja criminoso, antes da primeira instância, antes de qualquer condenação, muitas vezes já vai parar na prisão e fica, às vezes, mais de ano esperando o julgamento sem saber quando vai ser. É uma situação totalmente disfuncional no Brasil, reflete também a nossa desigualdade social. Enquanto os garantistas não virem isso, porque eles ficam num discurso fácil, né? Não, a gente quer proteger o direito de todos. Enquanto eles não virem e reconhecerem o efeito real dessa aplicação, desse garantismo perfeito, a gente vai continuar assim, impunes, com a impunidade para o criminoso de colarinho branco. Se tem uma coisa que funcionou no Brasil nos últimos anos, de 2014 para cá, foi a Lava Jato, foi as investigações, foi o combate à corrupção. Com o garantismo crescendo e tomando força agora, a gente vai perdendo aos poucos isso, essa expectativa de ver mais prisões e mais condenações e o fim definitivo da impunidade no país. É uma pena. Vamos ver, né? Vamos dar uma chance para o Cássio Marques aí mostrar que veio. Às vezes no Supremo a pessoa acaba não sendo tão igual que ela parecia antes. Mas por tudo que a gente tem para avaliar vai ser isso. Vai ser um belo de um garantista lá, mantendo as coisas como estão, em vez de mudar um pouco o peso, né? Em vez de ser alguém do lado mais do Barroso, do Fux, que são os chamados lava-jatistas. Eles estão comprometidos com o combate à impunidade. Claro, garantindo o processo legal. Ninguém é contra o devido processo legal, mas entendendo que não é qualquer tecnicalidade que pode servir para inocentar, para soltar uma pessoa condenada, culpada.